Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossos votos de muita paz. É com muita alegria que nos encontramos, mais uma vez, para o nosso tão esperado encontro com as palavras de vida eterna. Livro esse, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos hoje ao capítulo 74. O título, Nossa Cruz. Antes, vamos agradecer. Elevamos o nosso pensamento às alturas mais sublimes do nosso coração. E rogamos ao Pai as forças que precisamos aqui na Terra, onde nos encontramos com o peso da carne. Este instrumento que é para nós maravilhoso, porque nos permite o burilamento de nosso ser, do espírito imortal, para um dia, quem sabe, possamos sair daqui renovados, bem melhores do que quando aqui chegamos. Que ao olhar a cruz de Jesus, observemos que a nossa é muito pequena e que nós haveremos de dar conta das nossas dores, das nossas mazelas. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Nós iniciamos então com as palavras de Jesus, através de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Emmanuel assim nos exorta. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, ou seja, será preciso esquecer, não lembrar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. São essas, então, as palavras de Emmanuel sobre o que nos fala Jesus, que transcreve Marcos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Todos nós somos convidados para seguir Jesus, só que nós não queremos negar a nós mesmos, né? Nós não queremos tomar a nossa cruz. Por que tomar a nossa cruz? Por que vou buscar um sofrimento? Um sofrimento que eu não desejo ter. Porque nós acreditamos, é uma verdade, nós nascemos para a felicidade. A cada encarnação nós viemos para ser felizes. Ninguém reencarna para maltratar o outro. Ninguém reencarna para ferir o outro, para destruir o outro. Ninguém encarna para ser ruim. Todos nós reencarnamos, independente da nossa evolução, com o propósito de minimamente fazermos o bem, sermos pessoas melhores. Só que nós, quando chegamos aqui, não queremos sofrer, né? Então, Emmanuel diz que, olha, a dor é um processo, a perfeição é o fim. E não é nessa encarnação, ao desencarnarmos, que o fim será estabelecido. Quando nós ouvimos falar da cruz, o que a cruz nos traz? A cruz nos traz o quê? Medo, né? Dificuldade. A cruz nos traz uma expiação, um defeito muito grande, um débito muito grande que temos em nosso coração. Essa é a cruz. Ninguém vê a cruz de uma maneira bonita, de uma maneira alegre. Ai, como eu estou feliz em carregar a minha cruz. Não é verdade? Nós acreditamos, quando lembramos a cruz, nós até nos arcamos, porque aquela cruz que está nos nossos ombros, ela é a mais pesada de todas, porque ela é a nossa cruz. E nós podemos ver passar à nossa frente fileiras de pessoas. E se pudéssemos espiritualmente visualizarmos a cruz de cada um, nossa, nós diríamos, por que que eu reclamo tanto? Olha a cruz dessa pessoa. Olha o problema daquela outra pessoa. Por que que eu tenho essa minha cruz, que é tão pequena perto da cruz do outro? E isso é a mais santa da verdade. Nós podemos aqui linkar e trazer uma série de exemplos vividos, experienciados há pouco tempo. É o nosso dia a dia, de ver, de enxergar as dores do outro. Dizem os espíritos, né, como aqui está, que no plano espiritual é a vergonha de nós não termos vencido a expiação. Então, aquilo para nós também é uma cruz. Emmanuel diz, ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Todos nós passamos por dores, por lamentos, às vezes por humilhações, né? Quantas coisas nós já atravessamos, né? Nesse tempo de encarnação. Quanto mais idade nós vamos adquirindo, na graça de Deus, mais experiências nós vamos tendo. Mais crescimento nós vamos adquirindo. Com isso, conhecimento, com isso vamos nos acalmando, é como uma onda de mar, né? Ela se ergue muito, muito. Só que nós não somos perfeitos para nadar naquele mar bravio. E depois ela se acalma, ela se tranquiliza, nós respiramos profundamente, agradecemos a Deus, porque conseguimos conquistar
mais uma vez, a dificuldade pela qual estávamos atravessando. Então, como nós estávamos falando, né, na passagem de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, siga-me, siga-me. Nós queremos tanto seguir Jesus, mas nós não queremos deixar as nossas coisas, não queremos. Quantas pessoas que tivemos o prazer de conhecer e de receber na SESMA, a buscar alguma orientação, uma palavra, uma conversa, um tratamento, um curso, seja o que for. Quantos disseram, eu amei estar aqui, sou muito agradecido ou muito agradecida pelo tratamento, mas isso não é para mim. Mas isso o que não é para você, né? Ah, isso o que não é para você? Não, não é para mim manter-me com este comportamento que nós aprendemos no Evangelho, que nós aprendemos na doutrina. Então, é muito difícil negar a si mesmo. É muito difícil negar das dificuldades que muitas vezes nós temos e começarmos a trabalhar, a fazer uma limpeza dentro de nós, aliviando um pouco, entre aspas, a nossa cruz. É muito difícil. É muito difícil deixarmos de lado um pouco os salões de beleza, a cultuação pelo corpo, o desejo sincero de manter um corpo escultural. Não é a questão de irmos à academia nos tratar, aos estúdios de Pilates ou qualquer outra técnica que se utilize. O corpo é para ser tratado, cuidado, burelado, ele é o nosso jumentinho, como diz São Francisco de Assis. Nós precisamos dele para estar aqui. Sem corpo, seremos visíveis muito raramente por alguém que tenha esta visão aberta ao mundo espiritual. Então, estaremos desencarnados. E que bom se nós pudermos um dia sairmos aqui desta terra com esta cruz mais leve, com essa cruz mais aliviada. Falando em cruz, eu me recordo de quando eu encontrei a doutrina espírita, foi num outro estado. E foi muito interessante. Quando eu conheci a pessoa que me levou para a doutrina, me apresentou um centro espírita, e eu fiquei encantada com a simplicidade daquela casa. Quando eu entrei e pus os pés numa casa espírita, fora de Joinville, claro, porque Deus é perfeito aqui, por certo, eu não teria esta coragem, devido ao envolvimento que eu tinha, o trabalho efetivo no catolicismo. E eu, quando coloquei os meus pés, eu disse, nossa, mas isso é um centro espírita. Eu me senti em casa. Em casa. Eu estava tranquila. E dali em diante me considerei espírita. E fui falar com o padre, da comunidade, que lá eu já estava trabalhando, enfim. E quando conheci a esposa desse senhor, que nos apresentou, que somos amigos até hoje, apesar de tantos anos se passarem, ela disse, olha, Tere, passaram assim um mês, 2 meses, por ali não muito, ela veio com um presentinho para mim. Eu nunca gostei de cruz, né? Embora católica, nunca gostei de cruz, de imagens, não. Nunca me liguei nisso. Rosários, não. E ela trouxe para mim um crucifixo. Mas tinha um detalhe nesse crucifixo. Ela disse,
A primeira vez que eu lhe vi, é uma médium muito atuante. Desde os seus 2 anos de idade, ela já tinha visões, conversava com espíritos, enfim. Ela disse, eu tive uma visão de uma cruz toda tecida em ramos e em flores. E eles me mostraram que essa seria a sua cruz, com ramos, com pequenos espinhos, mas com muitas flores. E aí eu tentei colocar no papel e pedi para fazerem esse crucifixo para você. Eu tenho até hoje. Ele ficou muitos anos no consultório, quando eu trabalhei, é um crucifixo pequeno, e ele é todo trançado de ramos e de florzinhas bem miudinhas. Então, eu acredito que ela teve uma visão, de fato, desta encarnação. Não são só ramos, não são só espinhos, mas são muitas flores, muitas flores. E essas flores representam todo um agradecimento. Só que nós levamos muito tempo para compreender isso, não é mesmo? Emmanuel assim diz, ó, entretanto nós, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobrimos de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Às vezes, nós aumentamos muito a nossa cruz e acreditamos que estamos carregando aquela cruz sozinhos. Mas Jesus nos concede, pela permissão divina, nos concede muitos sireneus, muitas pessoas de sirene para nos auxiliar. Muitos sireneus masculinos, femininos, irmãs e irmãos, a nos auxiliar ao longo do caminho. Esta pessoa que me referi me auxiliou muito. Eu tive um aprendizado, eu fiz um curso intensivo com esse casal, né? Nós fizemos para podermos conhecer todo o trabalho doutrinário, como funciona, os livros, enfim. Então, eu tive muitos sireneus. Todos nós tivemos. Não importa a religião. Sempre nos foi colocado pessoas, anjos benditos a nos auxiliar, e continua sendo. Na doutrina, com certeza, continua sendo. Só que nós, muitas vezes, não queremos observar os sirineus que nos são colocados. E ainda acreditamos, às vezes, em nossos momentos não tão bons, em nossos momentos difíceis, nós acreditamos que cruz é essa. Por que esta cruz? Né? Ah, meu Deus, como eu sofro, podia ser diferente. Eu não precisava passar por isso. Eu não preciso isso, eu não mereço isso. E às vezes a gente tem que dizer, cala-te boca, cala-te pensamento, porque nada nos é dado sem o devido momento certo, para nos soerguer, para nos restabelecer, para nós realmente precisarmos burilar quantos e quantos e quantos momentos de vidas pretéritas em que ferimos a alma alheia, em que ferimos a nós mesmos. O único que conheço, que de forma alguma, porque veio das estrelas, veio de regiões que não conhecemos, que temos muito en passant, um breve conhecimento, que não tinha, não precisava passar pelo que passou, olhando aos nossos olhos da terra, que foi Jesus de Nazaré. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a humilhação, todo o escárnio do qual ele passou, nos deu a maior lição de todas as lições. Né? Nem toda a cruz podemos dizer que é uma cruz de peso, que é uma terrível cruz, que Deus parece que não nos ama.
Que Deus não vê nossa dor, nosso sofrimento, nossa tristeza. Sempre, sempre, a nossa cruz parece que é a maior de todas, porque nós não conseguimos enxergar a dor alheia. Conversando com uma irmã, ela tem uma pessoa jovem, tem 4 filhos. E teve recentemente, há uns 3 anos, o 5º filho. Todos os seus 4 filhos são saudáveis, muito saudáveis. Nunca lhe deram problema, estão indo bem dentro das suas dificuldades, recebem o nosso auxílio, na graça de Deus. E esse último filho é um grande problema, um sofrimento para ele, para a criança, um sofrimento para a mãe. Ele tem uma doença degenerativa que cria no corpo muitos problemas. Ele tem uns problemas que é como se tivesse algo em si que caminhasse, criasse furúnculos, criasse pequenos tumores. É um menino muito alegre. Alguns dizem que ele é hiperativo. Agora ela está conseguindo ver se consegue a bons neurologistas. Mas o que eu quero dizer com isso é que, até então, ela achava que ela não tinha nenhuma cruz, apesar de ser uma mulher tão jovem. Tem 4 filhos, agora 5 filhos, e tem este filho com tantas mazelas físicas, com tantas enfermidades. Vai ao médico várias vezes ao mês. São muitos exames, são muitas pesquisas, às vezes internações. E a cruz que ela acha ter não é uma cruz de sofrimento. Ela não diz que carrega a cruz pelo sofrimento dela, mas pelo sofrimento do filho. Então, se ela quisesse dizer como é grande a minha cruz, eu diria, pois parece tão grande, né? Mas deve ter uma razão para tudo isso. Deus não nos abandona, minha irmã, e assim nós vamos conversando. Mas sabemos que no dia a dia, com a falta de recursos, a falta de condições, olhemos para trás. Nós não temos uma cruz assim. Eu olho para minha pequenina cruz e vejo ela tão floridinha, tão cheia de florzinhas miudinhas, tão delicadas, que os espinhos são poucos. Só que no dia a dia, nós acabamos por esquecer de tudo isso. Né? Precisamos nos libertar desses egos que nos fazem ver que em tudo, no mínimo que nós possamos a sofrer, a nossa cruz seja a cruz maior do que a cruz de todos. E voltando ao Cireneu, né, que tem uma história linda, vou contar depois, em poesia, do Cireneu, né, contada pelos espíritos, daquele homem que foi ali somente para servir Jesus. Daquele homem que passou ali, que foi buscar recursos para sua filha. E pediu perdão a Jesus, né? Porque ele foi quase que empurrado, porque Jesus não conseguia mais, já estava com o corpo muito danificado. Humildade, apresentou a todos nós, que veio com a mesma matéria, e que sofreu para nos ensinar a amar. É para isso que Jesus veio. Não nos esqueçamos de que é preciso esquecer o egoísmo inconstante, que é preciso tomar a nossa cruz
que é preciso seguir Jesus. Seguir Jesus é renúncia de pequenos prazeres. Jesus não pede para abandonar a casa, abandonar os bens daqueles que o possuem, abandonar emprego. Jesus não pede que nós não venhamos a buscar a cultura, que não venhamos a estudar. Não, ele não nos pede isso. Não nos pede que abandonemos pai, mãe e filhos. Tudo o que ele nos pede é que dentro de nossa vida consigamos arrumar um espaço para estar a seu serviço, porque ele é o verdadeiro nosso Senhor. Então, ele é o Senhor de nossa vida, de nossas almas, que nos ilumina, que nos clareia, que nos acolhe. Os momentos de alegria, os momentos de lucidez, os momentos de serenidade, e através da busca desse Cristo interno em nós, nós encontramos um pouco de paz, e quem encontra paz, quem encontra a felicidade, quem encontra alegria, quem encontra a razão de estar aqui, razão de viver, tem em si também o seu corpo físico mais equilibrado e mais saudável. Tem a sua psique um pouco mais burilada. Todas as dificuldades são para todos, é para todos. Não há privilégio, só esse ou só aquele. Cada um de nós tem o nosso cadinho, cada um de nós tem a nossa pequenina cruz, mas que todos nós possamos colocar muitas flores na nossa cruz, que possamos fazer dessa nossa cruz um caminho onde nós vamos encontrar verdadeiramente o sol divino, que ilumina as nossas dores, que ilumina as nossas mazelas. Então, abandonar, como ele disse aqui, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não pede para nós deixarmos de ser o que somos, mas são pequeninos prazeres que temos. Eu diria assim, você trabalha, cuida de sua casa, tem alguém para cuidar, educa seus filhos, você tem esta sua vida. E dentro desta sua vida, você deixa alguma coisa de lado para ajudar o outro em nome do Cristo. Então, você vai fazer a caridade, vai auxiliar os velhinhos, vai visitar um lar de idosos, você vai auxiliar em alguma creche. Quantas pessoas precisam de auxílio com as crianças? Final de semana, não tem quase mais ninguém para auxiliar, só funcionários mesmo, porque esse voluntariado, de uma certa forma, está acabando. Então, você deixa o seu lar, você sai do seu conforto, né? É como o nosso grupo de artesanatos e de costureiras para os enxovais dos bebês, que reiniciamos. Então, nós temos um grupo de femininos, um grupo de mulheres que nos encontramos e vamos fazer, temos várias funções, né? Elas poderiam estar em casa, estar descansando, passear no shopping, que agora nós temos novamente o direito de ir e vir, então vai e passeia, visita alguém, mas estão ali, é um ambiente muito bom, com certeza, agradável, sorridente, tem orações, mas também poderiam estar em outro lugar. Todo aquele que estende a mão em prol de uma causa, em prol de alguém, está trabalhando com o Cristo, para a plenitude de si mesmo, essa que é a verdade, na presença de Jesus. Jesus não precisa contar conosco, mas ele quer contar conosco. Por quê? Porque ele nos oportuniza, essa que é a verdade, nos oportuniza um meio de nós buscarmos a nós mesmos o burilamento da nossa cruz. E então, o que você acha? Você realmente acredita que a sua cruz é maior do que a cruz
dos seus vizinhos, de seus parentes, de seus amigos. Olha, nós temos tantos exemplos, né? De luta, de dor, de desespero. É uma cruz. Uma pessoa saudável enamora-se de uma outra pessoa e aí passam a ter uma vida íntima. E quando essa outra pessoa descobre, ela está com o vírus da AIDS, já num estado um pouco avançado. E aí a outra pessoa desencarna aquele que lhe passou o vírus. E hoje, esta pessoa só vive tomando o coquetel. Teve um filho daquela pessoa. Este filho não teve o vírus, não foi detectado. Pegou teve um novo relacionamento, seu companheiro teve uma nova filha. A filha também não foi afetada. Mas foi muito difícil esta moça libertar o espírito daquele que poderia estar encarnado, mas desencarnou, porque não perdoava de forma alguma ele ter lhe passado o vírus e ela ter tornado-se uma pessoa idêntica. Então, é uma cruz relativamente grande, sofrida, porque mexeu com a sua vida, com a sua saúde, com as suas dificuldades morais, pessoais. Foi um trabalho gigante, para que depois de alguns anos, então, ela dizer para ela mesma que agora ela estava um pouco em paz, porque havia perdoado. Posso dizer que é um trabalho muito difícil. Será que a nossa cruz é tão grande assim? Será que é tão grande? Então, nós temos, assim, mesmo exemplos de trabalhadores na doutrina, né? Fantásticos, né? Fantásticos. Nós temos tanto a agradecer, meus amigos, tanto a agradecer, porque Deus é maravilhoso. Então, sair um pouco de nós mesmos, né? Vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe o seu lazer um pouco, deixe a sua sala de TV um pouco, deixe o seu conforto um pouco. Venha para o trabalho do bem, da caridade, lembrando da frase que fora da caridade não há salvação. Então, venha buscar, faça um trabalho onde você quiser, com quem você quiser. Está trabalhando em nome da luz, para o bem de alguém, fazendo alguém mais feliz, tirando alguém, às vezes, de uma dor, de um sofrimento, de um pensamento, está colaborando com Jesus, já que Jesus é o governador do nosso planeta. Então, eu, você, a humanidade, somos, por naturalidade, nós somos trabalhadores. E o nosso mestre, né, é Jesus. Então, ele é, entre aspas, o nosso padrão. E nós estamos aqui para trabalhar, para que, então, leve e florida seja aquilo que chamamos de cruz. Não uma cruz de sangue, uma cruz de sacrifício, uma cruz de horror, não. Mas uma cruz saudável, onde cada um de nós está burilando a si mesmo. E além de ter a oportunidade de vir à Terra, de construir, de reencontrar os seus, de fazer perdão e de dar o seu melhor nesta encarnação, aquele que Deus te confiou, aquele que Deus colocou no seu caminho, nós temos a oportunidade de irmos além no trabalho da caridade, com humildade, com muita disciplina,
com muito carinho, estudando sempre e dando o nosso melhor. Cada um de nós, se pudéssemos fazer uma roda desta conversa sobre esse tema, tenho certeza que eu iria ouvir palavras muito lindas, casos muito lindos de cada um de vocês, meus amigos, a relatar a sua cruz, a sua dificuldade e o quanto você superou. Se nós não pudermos tirar a nossa cruz e deixar a nossa cruz de lado, nós podemos enfeitá-la com os raminhos muito delicados e as florzinhas, conforme eu relatei ainda há pouco. Foi um grande prazer. É uma alegria sempre estudar, conversar, né? Quem sabe um dia nós fizemos alguma coisa em que nós possamos conversar uma com a outra e possamos fazer e ter um grande aprendizado sobre nós mesmos, né? Todos nós iremos crescer com isso. E todos nós estamos crescendo. Mesmo que os vídeos estejam com um intervalo um pouco maior do que deveria ser, e nós pedimos, de fato, escusas, mas é que é um compromisso que nós assumimos e que não queremos repassar por enquanto, porque é um trabalho que nos faz bem, que nós aprendemos muito também, e que é feito com muito carinho e muita humildade, né? Sem pretensão alguma. Aqui ninguém é mestre. Nós vamos encerrar com uma poesia maravilhosa. É uma poesia que, na verdade, conheci há pouco tempo, mas ela é apaixonante sobre este assunto. Ao ler a poesia, desejo que todos os lares sejam abençoados, que a luz se faça presente, que a cruz de cada um seja mais suave possível. E para aquela onde a cruz às vezes torna-se mais pesada, vamos nos ajudar uns aos outros, busquemo-nos uns aos outros, auxiliemo-nos, é para isso que nós estamos aqui. Antes de recorrer a qualquer um humano, recorremos a Deus, nosso Pai. Estejamos em espírito na presença de Deus. Amemos por Jesus. E tenho certeza, tudo vai dar certo. Então agradeço de coração. Deus abençoe a todos nós. E que esta poesia possamos meditar e compreender o quanto somos abençoados. A poesia, então, é de Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Traço do Cirineu. O Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus, no mesmo dia, era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombarias, algazarra, o excelso benfeitor, no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo, passo em passo, por um momento só, exânime, fraqueja, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. Nisso, um compônio vem da gleba com que lida. É Simão de Cirene, homem simples e forte. Um meirinho lhe pede apoio na subida. Deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor, não posso
exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto: cão, obedece o chamado. E mostra-lhe o rebenque a gesto desumano. Casado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre, cansado, e o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim deposto o lenho, diz-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente, ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta ao lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura em meio à multidão apalpado, sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura, todo bem que se faz é uma luz no caminho. O sirineu de volta acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo, acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Muito shalom a todos. Até breve, se Deus quiser.